Graças a Deus, meus irmãos, bom dia, bem-vindo a mais uma Escola Dominical. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo de número 145. Salmo de número 145. Convide já seus familiares, mande também esse culto para os seus amigos, aqueles a quem você conhece. E vamos ler juntos o Salmo de número 145. Diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Amém. Que esse possa ser de fato o nosso desejo, a nossa vontade, assim como o verso 2 diz: todos os dias te bendirei, todos os dias te cantarei louvores. Que essa seja a nossa oração e que esse seja o desejo do nosso viver durante toda a nossa vida. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te engrandecemos e te louvamos aqui nesta manhã, ó Pai. E nós te rendemos graças, ó Deus, porque Tu és o único Deus, Tu és o único digno de ser louvado, ó Deus. E nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, reunidos como corpo de Cristo, mesmo à distância, ó Deus, mas para Te louvar, para Te render graças, para Te glorificar, ó Deus, porque é para isso que fomos criados. E que esse possa, ó Deus, ser o desejo do nosso coração, dia após dia, ó Pai, até o fim dos tempos, até o último dia de nossas vidas, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, de fato, nos dê essa vontade, ó Pai, que nós possamos Te louvar. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, exaltado nos céus. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras,
glorificará o seu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o seu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o seu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém, Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque só teu nome é santo, ó Deus, e que nosso louvor seja aceito diante de ti, ó Pai, que nossa adoração seja verdadeira, ó Deus. Nós te louvamos e te engrandecemos, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Hoje, quem irá dar a aula é o presbítero Sidney. Então, o presbítero tem a palavra. Graça e paz, igreja. Amém. Espero que, se Deus quiser, esses sejam um dos últimos dias em que nós nos reuniremos à distância. Graças a Deus, a nossa cidade tem adotado as medidas de isolamento necessárias e, conforme já anunciado no grupo da própria igreja, nos próximos dias, mais especificamente no próximo domingo, creio que nos encontraremos aqui presencialmente no culto, presencialmente no nosso templo, tomando, logicamente, todas as medidas necessárias, recomendadas pelas autoridades sanitárias, mas, enfim, poderemos estar mais próximos, um pouco mais próximos, nos próximos dias. Meus irmãos, hoje, a nossa aula, ainda tratando da questão da mordomia, a mordomia cristã, não poderíamos deixar de falar de uma área extremamente importante e que toma muito tempo das nossas vidas também, que é a questão do trabalho. A nossa aula, então, será na lição 8 da nossa apostila, Mordomos do Trabalho, e eu convido você a abrir nessa página em específico, página de número 26 da sua apostila. O texto base da nossa lição é o texto de Colossenses capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 22, 3:22, até o capítulo 4, versículo 1, tá? Colossenses 3:22 até o verso 1 do capítulo 4. Amém? Diz assim o texto: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. O verso 1 agora do capítulo 4. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Amém?
Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez e orar ao Senhor. Pai, nesta manhã nós rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações. Deus, nós estamos sedentos da Tua palavra, nós precisamos, ó Deus, da Tua orientação santa sobre como proceder nas nossas vidas. Abre o nosso entendimento, ó Pai, abre a nossa capacidade de compreensão, para que, ó Deus, possamos estar aptos a fazer aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Assim nós oramos e pedimos a Tua iluminação, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema do trabalho, ele tem sido um tema bastante em voga nos nossos dias e muito mais agora nos próximos dias, nos dias imediatamente anteriores a essa data. Isso porque com a crise que nós estamos passando, causada especificamente pelo Covid, várias questões relacionadas à área trabalhista foram levantadas e questões que inevitavelmente têm causado conflito, grandes conflitos entre empregados e empregadores. Os irmãos bem sabem, eu milito nessa área da contabilidade, da assessoria, inclusive nessa área também trabalhista, e não são poucas as situações problemáticas e de desgaste que nós temos presenciado os nossos clientes passarem. Isso porque as relações trabalhistas estão fragilizadas nesses últimos tempos. Há uma verdadeira queda de braços, um verdadeiro cabo de guerra entre patrões e empregados, quando se fala em questões como salário, carga horária, enfim, questões que vieram muito mais à tona nesses últimos dias por conta da Covid. E a questão do trabalho também ela é de extrema relevância para a discussão nos nossos dias, porque boa parte do nosso tempo, daqueles que estão em plena atividade profissional, boa parte do nosso dia útil é gasto no trabalho, é aplicado ao trabalho. Num dia de 24 horas, a média geral das pessoas é pelo menos 8 horas estarem dedicadas ao trabalho. Sabemos que na dinâmica das nossas vidas hoje, em alguns casos até muito mais de 8 horas, E aqui confesso a minha dificuldade muitas vezes nesse sentido. Raríssimas vezes eu tenho dedicado só 8 horas ao trabalho. Existem dias, a maioria dos dias, para ser sincero, em que essa carga é muito maior do que 8 horas, chegando a 10, 12 horas. Isso acende uma luz, requer um equilíbrio, mas é a realidade. Enfim, todos nós temos uma dedicação muito grande à questão do trabalho. E como um assunto tão relevante, não poderia ser deixado de lado quando tratamos do aspecto da mordomia. E a questão central, meus irmãos, aqui, é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela também nos apresenta uma ética do trabalho. Assim como ela apresenta uma ética, um proceder necessário para a vida do crente em várias áreas da sua vida, ela também não deixou de lado a questão da ética do trabalho. Aqui, especificamente, nós estamos lendo a carta de Paulo aos Colossenses, onde ele faz uma recomendação específica num contexto de senhores e escravos. Era o contexto da época em que Paulo vai escrever aos Colossenses. Mas é um contexto que, trazendo para os nossos dias, pode ser perfeitamente aplicável às relações de trabalho cotidianas. Nós temos no nosso meio aqui da igreja empresários, setores de indústria, comércio, prestação de serviços. Temos trabalhadores autônomos que estão ali no meio termo, entre empresários e empregados, porque trabalham para si mesmos, mas não formalizados na forma de uma estrutura de empresa. Temos uma grande maioria de pessoas que sim, estão na condição de empregados das empresas às quais trabalham. Enfim, o que Paulo prescreve aqui aos Colossenses tem uma aplicação perfeita para qualquer realidade vinculada ao trabalho hoje nos nossos dias. E como eu disse, Paulo ele apresenta uma ética do trabalho. Primeiro falando especificamente para servos, para escravos, que trazendo para um contexto adaptado para nós, está falando ali para os empregados, aqueles que são subordinados, e Paulo também fala para os senhores, que adaptando a nossa realidade, seria ali para os patrões, ou seja, aqueles que trazem os empregados para próximo de si, que são responsáveis pela contratação desses empregados. Mas antes de falar das mordomias em si, tanto a mordomia, meus irmãos, do empregado quanto a mordomia do patrão, eu quero fazer duas considerações. Na verdade, são duas premissas errôneas que nós fazemos sobre a questão do trabalho. Eu já falei desse assunto em ocasiões passadas, há alguns meses, quando nós falávamos especificamente de outros temas, mas eu já falei um pouco sobre essa questão do trabalho, as perspectivas erradas que nós temos sobre o trabalho. E antes de falar da mordomia, eu gostaria de falar sobre duas delas.
A primeira perspectiva, e isso, meus irmãos, essas perspectivas fazem a mordomia do trabalho ficar muito mais difícil, muito mais complexa de ser exercida conforme Cristo deseja. A primeira premissa equivocada que nós temos é a premissa do trabalho como castigo. É a associação quase que instantânea de que trabalhar é algo penoso, de que trabalhar é fruto de castigo, fruto do pecado que nós cometemos lá no Éden, muitas vezes até interpretamos assim. Para muitas pessoas, falar sobre trabalho significa falar sobre 8 horas do dia em que ela estará fazendo algo extremamente desgastante, extremamente desprazeroso e algo extremamente penoso. Essa é a concepção moderna que muitas pessoas têm do trabalho, uma concepção extremista. Muitas pessoas não compreendem um trabalho, acima de tudo, como um mandamento dado por Deus, como uma ordenança dada por Deus. Eu já mencionei isso aqui em ocasiões passadas, mas a gente tem a percepção, e eu tinha isso há um tempo, de que no Jardim do Éden, Deus criou o homem sem responsabilidade de trabalho, que ali ele estava totalmente só descansando debaixo de uma árvore, comendo as frutas que era permitido e pronto. Não é assim. O homem tinha responsabilidade do zelo já no Jardim do Éden, por aquele jardim, algo que Deus teria colocado na sua mão. Então, precisamos desfazer essa ideia de que o trabalho é o castigo. Ao invés de castigo, vamos associar a ideia de trabalho como bênção de Deus, como privilégio de Deus, como a capacidade que Deus nos dá de sermos úteis na nossa sociedade, no nosso dia a dia, como o privilégio que Deus nos dá de, com a bênção dele, trazermos o sustento para a nossa família através dessa atividade laborativa. Trabalho e castigo, não vamos mais fazer essa associação. Temos que ter o trabalho como privilégio, tá? A segunda consideração que eu faço é a do trabalho, é o outro extremo. Ao mesmo tempo que algumas pessoas veem o trabalho como castigo, outras pessoas veem o trabalho como satisfação e único propósito de vida. É como assim, se no trabalho as coisas não estiverem acontecendo exatamente como eu gostaria que acontecesse, como se no trabalho não houvesse plenitude de vida, propósito maior de existência, o trabalho não fosse algo bom. Não está no trabalho, meus irmãos, o propósito maior das nossas vidas. Muitas pessoas andam infelizes, tristonhas, desanimadas, porque entendem que se no trabalho não estiver tudo ok, a vida mais nada está bom. Nós não nascemos para especificamente termos o trabalho como propósito maior de nossa existência. Essa não é a nossa função. Não é isso que nós precisamos esperar do trabalho. Nos desfaçamos, então, dessas duas premissas equivocadas e passemos, então, a analisar agora a mordomia do empregado. O que Paulo vem dizer, em resumo, sobre a questão da mordomia do empregado? No texto que nós acabamos de ler, a ordem que Paulo dá é para que sejamos servos e obedeceremos em tudo. Servos obedientes em tudo. Logicamente, meus irmãos, que essa obediência, e aqui faço também uma consideração, ela está condicionada, logicamente, desde que aquilo que eu estou sendo ordenado a fazer não se constitua em algo de constrangimento ético, constrangimento moral e constrangimento aos próprios princípios cristãos que eu tenho, as próprias ordenanças de Deus para a minha vida. A área em que eu trabalho, a área da contabilidade, preciso compartilhar isso com os irmãos, é uma área terrível nesse sentido. Há algum tempo eu já não atendo mais empresas de um modo geral, mas quando eu atendia empresas, um dos constrangimentos que inevitavelmente a gente tinha era isso, né? Nessa condição, era como se o cliente fosse o nosso patrão. Trabalhávamos prestando um serviço para o cliente que nos pagava. Mas não raras vezes recebíamos pedidos terrivelmente indecorosos, né? Fecha um balanço aí com um resultado diferente para que eu possa participar de uma licitação. Faz aí uma declaração de faturamento que não é o faturamento real, para que eu possa conseguir um crédito bancário. Faz aí um contra-cheque de um empregado que não existe, mas um contra-cheque fictício. Enfim, inúmeros eram os pedidos. Pela graça de Deus, e eu e meu sócio tínhamos muito esse alinhamento, por isso até optamos por não continuar nesse segmento, a resposta sempre era não. Há um trabalho a ser feito, você paga por isso, cliente, mas esse trabalho vai ser feito nos limites da legalidade. Então, se assim não está bom, infelizmente não teremos condições de continuar essa relação. E aqui eu não vendo nenhuma ilusão, irmãos. Muitas vezes nós perdemos clientes por isso, porque
O cliente precisava, ele queria, não tinha esse valor como conta maior na vida dele. Então ele simplesmente pegava, retirava a empresa dali e levava para um lugar que fizesse assim como ele queria. Esse constrangimento nós estamos sujeitos a passar. Mas a ordenança central é obedecer em tudo. Quando Paulo recomenda o obedecer tudo, ele está dizendo para o seguinte, olha, tudo que for colocado à mão pelo seu empregador para fazer, faça. E faça com excelência. Faça com as suas forças. Não só quando esse empregador estiver vendo, independente dele estar acompanhando ou fiscalizando o seu trabalho, mesmo que ele não esteja ali, faça com excelência. Leve a sério, com dignidade, com seriedade aquilo que lhe é colocado à mão. Não coloque corpo mole porque ele não está vendo. Existe muita gente que infelizmente adota essa postura, só trabalha de fato quando alguém está observando o trabalho ou quando quem o contratou está acompanhando e fiscalizando. Nós não precisamos disso, meus irmãos. Essa premissa para nós cristãos ela não se aplica, porque nós devemos fazer e faremos o nosso trabalho com excelência na condição de empregados, independentemente de estar sendo visto ou não pelo patrão. É nosso dever, é nossa responsabilidade, é uma ordenança para nós, a excelência, independentemente da fiscalização. Outra questão que Paulo vai pontuar é que nós precisamos fazer esse trabalho independente da atividade que nos é colocada. Não importa se a atividade que eu estou fazendo é uma atividade que eu goste ou não, sendo uma atividade que eu tenho prazer ou não, e de fato, no trabalho nem sempre fazemos aquilo que temos simpatia. O trabalho envolve sim muitas vezes fazermos aquilo que gostamos, aquilo que temos familiaridade, mas às vezes fazemos coisas que são monótonas, coisas um pouco mais complexas, que nem sempre gostamos, né? Não temos em primeira conta o fazer isso, mas a ordenança é, independente do que você vai fazer, prazeroso ou não, que é o que você mais gosta ou o que você menos gosta, faça com excelência. Faça com excelência. Sidney, eu gosto de fazer o meu trabalho, mas eu não gosto da parte que eu preciso arquivar os documentos do meu trabalho. É um pouco mais monótono, é um pouco mais chato. Faça com o mesmo zelo. A ordenança é, independente do que vamos fazer, quer goste muito ou pouco, faça com singeleza de coração, com excelência, se esmerando em fazer o melhor. E não espere, meus irmãos, recompensa por isso. Nós não trabalhamos na perspectiva da recompensa. Temos, logicamente, aqui não é um convite para ninguém trabalhar de graça, né, de forma nenhuma. Precisamos disso para o nosso sustento, desse recurso, para manter as nossas famílias, para custear as nossas despesas com dignidade. Mas não faça esperando necessariamente a recompensa. Se tivermos como motivação apenas a questão da recompensa salarial, de reconhecimento, isso é importante sim, mas se tivermos como foco apenas isso, não conseguiremos nos esmerar em fazer o nosso melhor, porque nem sempre seremos reconhecidos pelo trabalho que fazemos. E aqui, meus irmãos, entra uma coisa muito importante, que é o fato de que o nosso trabalho não é feito para homens, o nosso trabalho ele é feito para Deus. A nossa responsabilidade é de bem zelar pelo nome do cristianismo, fazendo aquilo que é correto, fazendo aquilo que é de melhor, tendo em conta não necessariamente os nossos superiores, mas acima de tudo Deus. No nosso sacerdócio, nós temos a responsabilidade de fazer o que é melhor para, acima de tudo, Deus. Paulo vai dizer que a nossa recompensa, inclusive maior, a nossa espera, não deve ser naquilo que de imediato receberemos dos nossos patrões, mas aquilo que acima de tudo receberemos do próprio Deus. Nós fazemos o que é de melhor, com lisura, com empenho máximo, com excelência, porque nós fazemos acima de tudo para o nosso Deus. E como bom testemunhas do cristianismo, nós fazemos o nosso melhor. Em resumo, a mordomia do empregado se resume em 2 pontos. Obedecer em tudo que lhe é colocado dentro dos limites da moralidade e da legalidade e fazer com esmero aquilo que lhe é colocado à mão, independente se gosta ou não, porque fazemos para Deus. Essa é a mordomia cristã esperada nas nossas relações de trabalho como empregados. Para finalizar, meus irmãos, eu quero falar da mordomia do patrão. Essa que precisa muitas vezes ser falada, porque nós vivemos num contexto de busca desenfreada pelo lucro, de busca desenfreada por sucesso profissional, sucesso empresarial,
E nos esquecemos muitas vezes do que a palavra de Deus nos diz que devemos fazer como patrões. Paulo ressalta aqui novamente, ele escreve para escravos, para servos da época, mas também escreve para os senhores. E quais são as ordenanças de Paulo para os senhores? Primeiro, os senhores devem tratar seus empregados com justiça e equidade. O que significa, meus irmãos, tratar o empregado com justiça? Tratá-lo retribuindo o seu trabalho pelo que de fato ele vale, pela relevância desse trabalho. Isso, em termos práticos, significa remunerar o seu empregado com o valor justo pelo seu trabalho, não tentando explorá-lo com o menor salário possível, aproveitando o máximo da sua mão de obra, para que você consiga ter uma lucratividade maior. Não. Significa recolher os encargos sociais dos seus empregados, de acordo com o que diz a lei, não lesando, por exemplo, questões como o FGTS, comissões que ele tem sobre as vendas que ele pratica. Justiça. Justiça aqui é retribuir conforme o valor que de fato o seu empregado tem. Mesmo que isso lhe custe uma margem de lucro menor, mesmo que isso lhe custe ter menos dinheiro no seu bolso como empresário, mas a justiça ela tem que ser o foco. Eu preciso retribuir os meus empregados de fato como eles estão empenhados, de fato com aquilo que o trabalho deles vale. Eu sei, meus irmãos, que com isso aqui nós vamos seguir na contramão do que diz totalmente o mundo empresarial. Porque a lógica do mundo, se nós pegarmos qualquer manual meramente técnico de trabalho, ele vai dizer, olha, você precisa extrair o máximo de produtividade do seu empregado ao menor custo possível. E esse menor custo possível, muitas vezes, significa simplesmente reduzir o meu empregado a uma vida sem dignidade. Essa não pode ser a nossa postura. Isso não se aplica para nós. Outra coisa, nós precisamos tratar os empregados como equidade. Equidade aqui significa com igualdade. O que eu quero para mim, eu também preciso desejar para ele. Ora, se eu quero para mim respeito, se eu quero para mim educação, que eu seja bem tratado, que eu seja tratado com honestidade, que eu seja tratado com respeito, eu preciso também tratar os meus empregados aqui dessa forma. O fato deles estarem numa condição de trabalho hierarquicamente inferior, ou seja, estão vinculados à empresa como empregados e eu como dono, não me dá o direito de não tratá-los com igualdade. Eu preciso tratá-los com respeito, com o mesmo trato que eu gostaria de ser tratado como patrão. E isso não é demérito nenhum para nós empresários ou para quem quer que seja. Muito pelo contrário, isso é maturidade. A segunda consideração que eu faço, meus irmãos, e muito importante, é o seguinte: os patrões, eles também possuem um senhor. Nós somos senhores, empregadores, patrões de empregados, mas também nós temos um senhor, que é o próprio Cristo. Do mesmo jeito que Cristo nos trata, nós devemos também replicar esse tratamento aos nossos empregados. A referência aqui, então, ela é muito séria, muito maior. Como eu sou tratado por Cristo, eu também preciso replicar esse tratamento aos empregados. Isso é mordomia. Isso é fazer conforme Cristo deseja para as nossas vidas. Meus irmãos, para encerrar, para concluir essa breve reflexão sobre esse ponto, nós precisamos ter em mente duas coisas, quer sejamos empregados ou quer sejamos patrões. Tudo o que nós fazemos primeiramente para a glória de Deus. Precisamos entender do que fazemos na nossa vida, no plano terrestre, não é necessariamente para homens, mas é para Deus. Empregados, obedeçam em tudo. Façam aquilo que vier às suas mãos para fazer com o máximo esmero, com todas as suas forças. Faça porque você faz acima de tudo para Deus. Patrões, tratem seus empregados com justiça. Tratem seus empregados com igualdade. Assim como Cristo trata vocês, que essa seja a referência no trato para com seus empregados. E abandonem, literalmente, abandonem os conceitos mundanos de lucro a qualquer custo, lucro a qualquer preço. Nós não fazemos parte desses valores. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai, na Tua presença, Senhor, mais uma vez nós rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações, ó Pai, dia após dia, que as lições aqui aprendidas, ó Pai, que os valores cristãos do trabalho estejam presentes nas nossas vidas. Mesmo, ó Pai, mesmo que isso nos custe alguma vantagem, mas que o nosso foco, o nosso alvo maior, seja agir conforme o Senhor deseja para as nossas vidas. Quer como empregados, quer como patrões,
que sejamos excelentes mordomos do Senhor, ó Deus, aplicando tudo aquilo que a Tua palavra deseja para nós. Assim nós oramos e rogamos as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, tenham todos um excelente domingo. Deus os abençoe.